o sol já voltou a brilhar. Há mal que vem só para nos fazer bem. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 até o 6. Eu tinha feito meu devocional pela manhã, tinha lido essa passagem de Ruth, capítulo 1, e quando foi à tarde, essa canção chegou até a mim. E quando chegou nessa frase, há mal que vem só para me fazer bem, eu me lembrei então do meu devocional da manhã e fui preparar essa mensagem. Quantos acharam Ruth, capítulo 1, versículo 1? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz espera um pouquinho. Eu espero. Glória a Deus. Para quem não achou, está aqui projetado. Amém? Diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, é a tua palavra, e a tua palavra é vida, a tua palavra é verdade, Pai. E nós nessa noite, Senhor, estamos aqui abertos para ouvir e entender a tua palavra. Por isso eu peço em nome de Jesus, unge os nossos ouvidos, unge as nossas mentes, para que possamos ouvir e entender tudo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra venha cair como uma semente em nosso coração, e que dê muitos frutos das nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, a tua presença é real. E nós pedimos, Pai, continue aqui conosco, porque assim nós seremos mais abençoados. Você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer isso: nós seremos mais abençoados? Amém, aleluia. O livro de Ruth, ele é muito conhecido de todos nós, principalmente das irmãs, porque esse livro ele fala de uma amizade, ele fala de uma fidelidade, ele fala de uma lealdade de uma nora para sua sogra. E o centro desse texto, desse livro, está no versículo 16, 17, naquela célebre frase que Ruth diz para Noemi: aonde tu fores, eu irei, aonde tu pousares, eu pousarei, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, e aonde tu morreres, ali também morrerei. Então as irmãs já estão acostumadas em congressos, em seminários, com essa passagem. Mas, irmãos, tem muitos outros tesouros escondidos aqui nesse livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, eu recomendo que você leia na sua casa. Você vai descobrir coisas lindas. E eu quero trazer com muita humildade e com a graça de Deus algumas para você nessa noite. A primeira delas é que esse livro ele começa falando no capítulo 1, no versículo 1, que um homem chamado Elimeleque, ele pega a sua família e ele toma uma decisão de sair da sua terra. Esse livro começa falando sobre uma decisão. A Bíblia é um livro de decisões. O Evangelho é uma decisão. Por exemplo, Abraão, que decidiu sair da sua parentela e da tua terra para ir para um lugar onde ele nem imaginava que Deus levaria. Como a decisão de Moisés, mesmo com suas limitações, com suas falhas, decidiu enfrentar a tirania de Faraó para que o povo de Israel fosse liberto.
É um livro de decisão, como a decisão de Josué e Calebe, que vão espiar uma terra, e assim como os outros espias, eles veem que lá tem gigantes, mas eles decidem em seu coração agradar a Deus, porque eles sabiam que agradando a Deus, Deus lhes daria aquela terra que mana leite e mel. É uma terra de decisão, como a decisão da prostituta Raabe, que escondeu os espias no telhado de sua casa, para que o propósito de Deus não acabasse ali. É um evangelho de decisão. E a decisão de um jovem pastor chamado Davi, que decide enfrentar um gigante chamado Golias, porque este afrontou o Deus de Israel. É um livro de decisão, de um jovem chamado Daniel, que decidiu enfrentar a cova dos leões, do que se entregar e se municiar com os manjares do rei. É um livro de decisões de 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que preferiram enfrentar uma fornalha de fogo, do que se dobrar a outro Deus que não fosse o Deus de Israel. É um livro de decisão de um jovem chamado Isaías, que decidiu deixar de ser um homem de lábios impuros, para ser um profeta, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É um livro de decisão de um profeta chamado Jeremias, que chorou pelos pecados do povo, para que Deus tivesse misericórdia da sua nação. É um livro de decisão de um profeta chamado Malaquias, que decidiu restaurar os altares de Israel, em todas as áreas, área espiritual, área financeira, em todas as áreas. É um livro de decisão de um casal jovem chamado José e Maria, que decide enfrentar toda a calúnia, todo o deboche, toda a fofoca, toda a perseguição, para que o Salvador pudesse ser gerado e vir a essa terra. É um livro de decisão de um homem chamado João Batista, que decidiu ir para um deserto, preparar o caminho do Senhor. E mesmo esse homem batizando Jesus, e mesmo esse homem sendo precursor, ele decidiu honrar Jesus, ao ponto de dizer: convém que ele cresça e eu diminua. É um livro de decisão, queridos, de 12 homens que deixaram seus planos, seus projetos, suas casas, para seguir um líder chamado Jesus, que eles nem conheciam e que nem sabia para onde os levariam. É um livro de decisão de um homem chamado Paulo, que decidiu deixar de ser perseguidor do povo de Deus, para agora ser perseguido, após ter um encontro com Jesus no caminho para Damasco. É um livro de decisão de um pai que decidiu amar o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é um livro de decisão de um filho que obedeceu ao pai, e que decidiu, como Deus, se esvaziar e se colocar na forma de servo. E como servo, ele decidiu se esvaziar ainda mais e se colocar na forma de homem. E como homem, ele decidiu se esvaziar ainda mais e enfrentar a morte. E não qualquer morte, mas uma morte de cruz, por minha e pela sua vida. E por essa decisão, o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo começa numa decisão. É noite de decisão. Deus está convocando você nessa noite para uma decisão. Você que está em casa assistindo, Deus está dizendo: é noite de você se decidir. Você que já esteve aqui neste lugar, até mesmo nesse altar, é noite de decisão. Não dá para agradar 2 senhores. Não dá para ser do mundo e ser da igreja, não dá. É noite de decisão. O sol vai voltar a brilhar sobre a tua vida, mas isso depende das tuas decisões. Nós acabamos de ver aqui 4 pessoas que decidiram essa manhã, que tomaram uma decisão. E o Senhor está nos convocando nessa noite, para que nós também possamos decidir como vai ser o nosso futuro em Deus. Ele diz: eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. A escolha é nossa, a decisão é nossa. E esse texto começa falando sobre uma decisão, a decisão de um homem chamado Elimeleque,
Porém, essa decisão, pastor Eliana, não foi uma decisão muito sábia, porque ela foi uma decisão tomada num momento de necessidade. Ela foi uma decisão precipitada, e ela foi uma decisão errada. Ela foi uma decisão sem consultar a Deus. E Deus está falando comigo e com você nessa noite: não tome decisões sem consultar a Deus. Tem muitas pessoas tomando decisões, saindo do lugar que Deus não pediu para sair, sem consultar a Deus. Tem muitas pessoas desistindo da igreja, desistindo do seu emprego, desistindo até mesmo do seu casamento, sem antes perguntar a Deus: e aí? Elimeleque toma uma decisão precipitada e errada. E decisões erradas e precipitadas, elas têm fim desastroso. E decisões erradas e precipitadas, elas não atingem apenas nós, mas ela atinge aqueles que estão ao nosso redor. Ela atinge nossa família, e em alguns casos até a nossa próxima geração. Lembra de Jonas? Deus disse: vá pregar para Nínive. E ele tomou uma decisão errada: eu não vou pregar, eles não merecem. E ele entra num navio, e estava ali carregando sobre ele as consequências da sua decisão errada. Só que todos naquele navio também começam a sofrer, ao ponto de alguém dizer: olha, tem alguma coisa errada, alguém aqui não está errado. E eles têm que fazer o quê? Tirar ele de lá, lançar ele, jogar fora daquele navio, porque a decisão dele estava atingindo as pessoas que estavam ao seu redor. Então, meu conselho para você nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã: pense, ore, escute o Senhor antes de tomar decisões, porque as suas decisões vão atingir diretamente quem está do teu lado. Ele toma uma decisão errada. Ele toma a decisão de sair de Belém e ir para Moabe. E o significado de Belém é casa do pão. E o significado de Moabe é terra amaldiçoada. Ele decide sair da casa do pão, pastor, para ir para uma terra amaldiçoada. E por que Moabe era amaldiçoada? Porque a filha de Ló cometeu um incesto, teve um filho com o seu pai e colocou o nome de filho de Moabe. E dali nasceram os Moabitas. E a Bíblia diz em Deuteronômio 26 que Deus amaldiçoou aquela terra, amaldiçoou aquele povo. E agora ele está saindo da casa do pão, do lugar da bênção, para ir para o lugar da maldição. Tudo isso por causa de uma necessidade momentânea, porque lhe faltava pão. Não havia pão na casa do pão. Mas ele não consultou a Deus para entender: Deus, isso que está acontecendo é da tua vontade? Isso tem um tempo, tem um prazo para acabar? Por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor está tratando com quem? Não, ele não pergunta. Ele simplesmente sai dali e ele vai para onde os seus olhos desejam, para onde os seus olhos enxergam uma proposta. Vem para cá porque aqui tem pão, aqui tem comida, aqui tem muita coisa sobrando. Ei, mas escute, o propósito de Deus com Elimeleque era em Belém. E agora ele está saindo de Belém para ir para Moabe por causa de uma proposta. Sabe o que Deus está nos dizendo? Que tem muita gente trocando o propósito por causa das propostas. Não troque os propósitos por causa das propostas. Porque as propostas, irmãos, elas são passageiras, mas o propósito é eterno. As propostas, elas vão te oferecer um mundo inteiro, mas é o propósito que vai te levar para o céu. Então não troque o propósito pelas propostas. E ele troca. Ele toma uma decisão precipitada, uma decisão errada. Ele sai de Belém, ele vai para Moabe, e quando ele chega ali naquela terra, há uma consequência: Elimeleque morre. E seus filhos, Malom e Quilion, como nós acabamos de ler, eles conseguem construir ali família. Eles se casam com duas mulheres, uma chamada Orfa, outra chamada Ruth. E eles moram ali por quase 10 anos. Mas chegando nesse período, Malom e Quilion também morrem. E agora resta quem? Apenas as 3 viúvas. Apenas Noemi, apenas Ruth e apenas Orfa.
A vida de Noemi já tinha se tornado uma tragédia quando ela perdeu seu marido. Porque pela tradição, quando uma viúva perdia o seu marido, ela tinha que depender dos filhos. Já estava difícil para ela. Agora ela perde também os filhos. O futuro dessa mulher agora é incerto. O futuro de Noemi agora é improvável. Mas nós temos um Deus e servimos um Deus que ama os improváveis. Nós servimos um Deus que alcança os improváveis. E o futuro dela não vai acabar da pior maneira, porque Deus vai fazer um milagre aonde parecia impossível. Deus vai mudar a sua situação. Talvez você entrou aqui com um futuro incerto, mas Deus vai mudar esse quadro, porque Deus ama os improváveis. Ah, pastor, mas então por que eu estou passando por essa dor? Por que eu estou passando, Senhor, por essa escassez? Por que eu estou passando por essa tristeza? Queridos, é necessário. É necessário a dor para que Ele seja o teu bálsamo. É necessário a tristeza para que Ele seja a tua alegria. É necessário a escassez para que Ele seja o teu sustento. É necessário a enfermidade para que Ele seja a sua cura. É necessário você chorar para que Ele seja o consolo. É necessário perder para ganhar. É necessário você morrer para viver. Esse é o grande paradoxo do Evangelho. Mas em todo tempo, em todo momento, Ele estará contigo. Glória a Deus. Noemi, quando se dá conta dessa situação, ela resolve então voltar para Belém. Só que antes ela despede das suas noras. E ela decide voltar e despedir das noras, não querer estar junto com as noras, por 3 motivos, Ramiro. O primeiro, porque ela entendia que Deus estava tratando unicamente com ela. Ela sabia, no versículo 21 do capítulo 1, olha só o que ela diz. Preste atenção. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Saiu cheia. Sabe o pavão? Cheio. Mas o Senhor fez voltar vazia. Muitos de nós estamos tropeçando, dando cabeçada, porque nós estamos muito cheios. Ego muito inflamado. Nos achando superiores. E o Senhor quer nos esvaziar nessa noite. Nós estamos muito vivos, irmão. Nós precisamos morrer. Se é que você me entende. Tem gente que ficou preocupado. Primeiro motivo pela qual ela se aparta das noras e ela volta para Belém, porque ela sabia que Deus estava tratando com ela. Segundo motivo, porque ela sabia que elas eram estrangeiras, e quando elas chegassem em Belém, elas podiam até ser hostilizadas, porque elas eram de um lugar não muito bem quisto, vamos combinar. Então ela decide deixar as noras. E o terceiro motivo é porque ela não tinha mais filhos. Ela não tinha nem condições mais de ter filhos, para que essas moças continuassem sendo suas noras. Ou seja, ali quebrou-se o vínculo. E se não tem mais esse vínculo, por que permanecer juntos? Então ela libera suas noras. Mas olha que interessante. Diante dessa informação, que ela não poderia oferecer mais nada, uma nora chamada Orfa lhe beija e ó, tchau. E a outra nora chamada Ruth se apega a ela. Repare bem que a informação é a mesma para as duas. A notícia é a mesma para as duas. Eu não tenho mais filho para dar para vocês. Eu estou indo para uma outra terra. E Deus está tratando comigo, não tem nada a ver com vocês. Então vá embora. Apenas uma que decide ir embora. A outra fica. Sabe o que isso me ensina? O que isso me mostra? Que algumas pessoas eles vão nos deixar. Algumas pessoas elas vão nos deixar quando nós deixarmos de atender suas expectativas. Algumas pessoas vão nos abandonar quando nós não pudermos mais oferecer nada para elas. Algumas pessoas vão nos virar as costas quando ouvirem o não da gente, porque estavam acostumados a ouvir sim. Mas acalma teu coração.
que para cada órfã que vai embora, Deus enviará uma Ruth. Para cada pessoa que virar as costas para você, Deus enviará outra fiel a você, leal a você. E quando eu vejo esse texto sobre a diferença entre as duas, eu me lembro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 27. Olha o que diz o texto: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, é semelhante ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Olha que interessante. É a mesma situação para ambos. É a mesma chuva que caiu, é o mesmo rio que correu, é o mesmo vento que soprou, é a mesma casa que foi atingida. Mas a diferença é em quem eles estavam alicerçados. Aqueles que estavam alicerçados na rocha, eles não estremeceram. Ruth estava alicerçada na rocha, mas Orfa estava na areia. Então, quando primeiro vem uma tragédia, abala a vida dela, a primeira atitude dela qual que é? Tchau. Sabe por quê? Porque Ruth estava firmada apenas naquilo que Deus pode fazer. No caso aqui seria dar um marido. Mas Ruth não. Ruth estava firmado naquilo que Deus é. O teu Deus é o meu Deus. Veja bem. No versículo 22 do capítulo 1, elas tomam a decisão de voltar. Agora somente Noemi e Ruth. E diz assim no versículo 22: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, ou seja, na colheita de milhos. Como todos sabem, os judeus têm várias festas, e estava próxima a festa das colheitas. E elas voltam ali nessa época que está tendo as colheitas. Mas lembra da informação que Ruth era estrangeira e ela de um lugar não muito bem quisto, então ela não poderia trabalhar. E a sua sogra já estava de idade, também não podia trabalhar. Mas ambas precisavam se sustentar. Então Ruth começa a fazer o quê? Ruth começa a catar, colher as espigas que caíam dos segadores. As espigas que caíam do carro daqueles que estavam colhendo. Posso falar uma coisa aqui? Os homens me perdoem, mas vocês mulheres são incríveis. Ela falou: nós não vamos passar fome não. Vai cair essa espiga de milho, eu vou lá pegar. E começou a juntar. Eu, como outros irmãos aqui também que viajam, você sabe o que eu vou falar, a gente viaja e toda cidade a gente sabe que tem morador de rua, é realidade brasileira, tem mendigo em todo lugar. E às vezes, sabe uma coisa que me chama a atenção? Às vezes quando eu estou numa cidade, eu fico observando, às vezes tem um morador de rua e o homem, ele fica sentado lá do outro lado da rua. E quem sai para pedir é a mulher. Sim ou não? Eu me lembro quando eu era pequeno, nós passamos por um momento de necessidade. E eu me lembro que quem ia no mercadinho e falar: vende fiado, era minha mãe. Eu não posso fazer uma faxina para pagar esse alimento, era minha mãe. Por isso que eu digo, vocês mulheres são incríveis. Vocês não deixam a peteca cair. Eu mudei há poucos dias atrás. Estamos aí com 7 dias, 10 dias, nós mudamos. E eu me lembro que quando eu estava indo para a antiga casa, eu lembro que a minha esposa disse assim para mim: amor, nós precisamos passar no mercado. A gente precisa pegar caixa de papelão para guardar nossos utensílios. E eu peguei e falei para ela: então vamos. Mas já era mais de 6 horas da tarde. E ela disse: se bem que já está tarde, né? Nesse horário a gente não vai conseguir mais nada, né? Eu falei: então amanhã cedo a gente vai. Pastor Felipe, quando nós começamos a andar na rua, essa mulher começou: amor, uma caixa de papelão, para o carro. E sem que eu falasse nada, irmão, desceu, foi lá e pegou uma caixa de papelão. Daqui a pouco nós estamos na outra rua: amor, para de novo, 3 caixas de papelão.
parecia que era ouro, parecia que a gente estava ganhando, meu irmão, um presente. E eu falei, Jesus, essas mulheres são invocadas mesmo. Chegou um momento, meu irmão, que quase nós deixamos o Theo ir a pé, porque não cabia mais, tanta caixa tinha dentro do carro. E eu brinquei com ela e disse assim, se fosse há 12 anos atrás, quando a gente se conheceu, mas você não fazia isso mesmo. Mas era, meu irmão, era sabe? Agora hoje, meu Deus, sai pra rua catando papelão, olha. Vocês mulheres são incríveis. Nunca deixe ninguém dizer o contrário. O coração de vocês é do Pai. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Nunca deixe homem nenhum dizer o contrário. Nunca deixe homem nenhum diminuir vocês. Lembre-se que o Senhor as ama em primeiro lugar. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, não tem nada a ver com o texto. Mas Deus sabe. Vocês não são objetos. Vocês não são produtos. Vocês são tesouros na mão de Deus. Aleluia. No capítulo 2, no versículo 3, na versão NVI, vai dizer algo muito interessante. Diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Na minha Bíblia diz, por acaso ela entrou nas terras de Moabe, que era da família de Elimeleque. Ela não podia entrar lá, mas por acaso ela entrou lá. E esse por acaso vai fazer a diferença na vida dela. Esse por acaso mudou a vida de Ruth. Ela estava ali recolhendo as suas espigas e de repente ela chamou a atenção de Boaz quando ela entrou ali por acaso. E eu amo esses por acasos. Por exemplo, o por acaso de Moisés, que um dia está no poço e vem a sua esposa Zípora, que não era esposa, e ela vai ali tirar água, e os pastores daquele local começam a enxotar, é essa palavra que a Bíblia diz, enxotar as mulheres, e Moisés vai ali, discute com eles, toma a dor das mulheres, e aí, então seu sogro convida para jantar, e por acaso ele se torna esposo. Eu amo por acaso de Jesus, que encontrou com uma mulher samaritana à beira de um poço, e transformou a vida daquela mulher. Eu amo por acaso de Jesus, que encontrou um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e a minha Bíblia diz que Jesus passa, vê ele sentado ali e diz, segue-me, e este homem o seguiu. Eu amo os por acaso de Deus, e eu profetizo que o por acaso de Deus vai te alcançar nessa semana. O por acaso de Deus vai te encontrar nessa semana. Lugares onde você nem pensou em entregar teu currículo, Deus vai te revelar. Pessoas que você jamais imaginou estar próximo, Deus vai colocar no teu caminho. Tudo por acaso. O por acaso de Deus é lindo, e Ele vai te alcançar, em nome de Jesus. No capítulo 2, no versículo 5, Boaz, ele faz uma pergunta. Ele pergunta ao capataz, a quem pertence aquela moça? Olha que interessante. O livro de Ruth, meu irmão, é um livro messiânico. O que isso quer dizer, pastor Marco? Ele aponta Jesus no futuro. Aqui está mostrando a divindade, está mostrando Jesus Cristo, está antecipando algo que viria a acontecer depois. E olha só, esse homem chamado Boaz, que aqui simboliza Jesus, ele toma a iniciativa de perguntar quem é essa mulher. O Salvador sempre vai tomar a iniciativa. E no versículo 6, o capataz vai responder para ele e diz, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Versículo 7, preste atenção nisso.
Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está em pé até agora, só se sentou um pouco no abrigo. Veja que o trabalho dessa mulher, o esforço dessa mulher, chamou a atenção daquele Senhor. Sabe qual texto que me fez lembrar? Me fez lembrar o texto daquela mulher Sírio-Fenícia, aquela mulher cananeia, aliás, lá de Mateus 15, 22, 27, a qual ela chega para Jesus, clamando por um milagre, porque sua filha estava endemoniada, e Jesus não faz nada. Ela insiste em gritar, os discípulos mandam que ela cale-se, e ela continua gritando, até que em um momento ela diz assim: Jesus, de joelhos, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher estava dizendo para Jesus: Jesus, eu sou Ruth, tu és o meu Boaz, deixa eu comer das espigas que caem da tua mesa. A atitude dessa mulher moveu o coração de Jesus, e ele disse: eu vou fazer uma obra na tua família. Aleluia. Queridos, o que estava reservado para nós era apenas comer das espigas que caíam da mesa, apenas das migalhas que caíam da mesa. O plano não era para nós, o plano era para os judeus. O pão não era para nós, Marcon, o pão era para os judeus. Não se ofenda com o que eu vou te dizer, não era pejorativo. Nós éramos apenas os cachorrinhos que comeria das migalhas que caíssem da mesa. Mas a graça de Jesus nos alcançou, e Ele deu-nos o direito de não comer migalhas, mas de comer assentado à mesa com Ele. Glorifica o Senhor por isso. Aleluia. Para a gente caminhar aqui para o final, no capítulo 3, no versículo 9, como eu disse para vocês, esse livro, ele mostra Jesus como Salvador, como Redimidor. E no capítulo 3, no versículo 9, olha o que Ruth vai dizer. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aleluia. Ela entrou por acaso nos campos de Moabe, e agora ela está debaixo das asas de Moabe. Você entrou por acaso na presença do Senhor, e hoje o Senhor te coloca debaixo das asas dele. Mas a pergunta é: quem é o Senhor para você? Porque aqui ela disse: tu és o meu resgatador, tu és o meu salvador, tu és o meu redimidor. E a pergunta para nós nessa noite é: quem é Jesus para você? Um dia ele fez essa pergunta para os seus discípulos, Mateus capítulo 16, dos versos 13 ao 14. Ele perguntou assim: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias. Quem Jesus é para você? Para algumas religiões, Jesus era só um ser criado. Para algumas religiões, ele é o anjo Gabriel, anjo Miguel, melhor, corrigindo. Para algumas seitas, Jesus era um polígamo que casou com Marta e Maria em João 2 nas bodas de Caná, acredite você. Para outros, ele é só apenas um profeta. Mas se nós perguntássemos para aquela mulher samaritana quem é Jesus, ela ia dizer: é aquele que me deu a água da vida. Se nós perguntássemos para Ruth quem é Jesus para você, ela ia dizer: ele é o meu redimidor. Se nós perguntássemos para Isaías quem Jesus
dizer para você, ele ia dizer: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E se nós perguntássemos para Paulo, ele resumiria em um versículo, 1 Timóteo 3,16, ele é aquele manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido pelo mundo e recebido na glória. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse é Jesus. O Senhor quer resgatar pessoas aqui nessa noite. O Senhor quer transformar histórias aqui nessa noite. Quero ler com você, para finalizar, capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Olha o que aconteceu na vida de Noemi e olha o que aconteceu na vida de Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Versículo 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Aleluia! Olha a história restaurada aqui mesmo. Agora ela já não está mais abandonada. Agora Noemi tem alguém que vai cuidar dela na velhice. A sua descendência agora não está aniquilada, não morreu a descendência, mas agora ressuscitou a sua descendência. E como se não bastasse, essa descendência agora, meu irmão, vai chegar aonde? Vai chegar lá em Jesus. Através da vida dela, irmão, de Ruth, que ela vai ter esse filho chamado Obed, que Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar a Davi, até chegar em Jesus. Essa mulher que em um momento, se você continuar lendo, depois eu aconselho você a ler em casa, ela não aceitava nem ser mais chamada de Noemi, ela queria ser chamada de amarga, de tanta amargura de espírito que ela tinha. Mas agora as mulheres ressuscitam e dizem: tu és Noemi. Noemi significa agradável. Tu és agradável, porque o Senhor se lembrou de ti, o Senhor está te resgatando. E olha um fato interessante, William. Na genealogia de Jesus, há 3 mulheres improváveis. Tamar, a mulher que se vestiu de prostituta. Raabe, a mulher que era prostituta. E Ruth, a mulher que era estrangeira. Ou seja, é nos improváveis que Deus vai fazer um milagre. É nos improváveis que Deus vai transformar histórias. O sol voltou a brilhar. E o sol voltará a brilhar na sua vida.